Vale Feliz FM. Aos que nos acompanham através da Rádio Vale Feliz, também através das nossas redes sociais, hoje nós vamos conversar com o médico urologista, Dr. Leonardo Zanus. Doutor, é um prazer conversar com o senhor. Olá, Arthur. Olá, ouvintes. É um prazer conversar contigo também. Doutor, hoje o assunto que a gente vai abordar é sobre os rins. Para a gente começar a nossa entrevista, para deixar bem claro para os que nos acompanham, qual é que é a função do rim para o nosso corpo? Os rins, né, é um órgão duplo, a gente tem dois, né? A função dos rins é fazer a filtragem das impurezas do sangue, né? O sangue, devido ao metabolismo do corpo, gera várias impurezas, né? O organismo gera várias impurezas, e essas impurezas são filtradas pelos rins, né? Eliminadas na urina. Também tem uma função importante ali no equilíbrio de alguns sais, né? E também até de controle da pressão arterial também. E doutor, os rins, quais são as principais doenças que afetam os rins? Bom, as doenças, uma das principais doenças pode ser doença renal crônica, né? Que daí já é um campo que vai mais para nefrologia, né? Principalmente decorrente de hipertensão, diabetes. O que o urologista trata, que são das principais doenças, principalmente cálculo renal, também tumores dos rins, né? Tumores tanto benignos como malignos, né? Essas são as principais doenças que o urologista trata. Tá, e para a gente comentar assim, né, com os ouvintes, como essas doenças elas se manifestam? Quais são os principais sintomas dessas doenças? Bom, falando até especificamente de cálculo renal, é muito comum o paciente ter uma dor intensa, né? Uma dor lombar intensa. Geralmente acaba procurando algum serviço de emergência, né? Daí é feito um exame de imagem e é visto que está com cálculo renal, né? A dor geralmente é lombar, podendo ir um pouco para frente, né? Para o flanco, né? E até irradiar para a virilha, assim, para as regiões mais baixas. Já os tumores renais, eles hoje em dia dificilmente, geralmente é encontrado através de exames de imagem. A pessoa faz um exame por algum outro motivo e vê que está com um tumor. Mas pode gerar várias, né? Desde de dor, né? Dor lombar, dor no flanco, sangramento na urina, anemia, febre, né? Várias manifestações. O cálculo renal, falando do cálculo renal especificamente, ele é uma das doenças mais comuns nesse tipo, né? Por que que ele ocorre? Sim, é muito comum, atinge até 15%, né, da população em geral, principalmente homens, tá? Quem já teve uma vez tem grande chance, mais de 50% de ter de novo, né? Ocorre geralmente por causa de algum desequilíbrio bioquímico na urina, né? Geralmente algum desequilíbrio, algum desequilíbrio no metabolismo do cálcio, né? Geralmente é algo genético, assim, a pessoa acaba eliminando muito cálcio na urina, cálcio com oxalato, outras substâncias que formam sais que super concentrados na urina acabam se precipitando, formando cristais e ao longo do tempo formando cálculos, né? Então é mais um problema geralmente genético, assim, é familiar. Geralmente quem fala que tem cálculo, o pai tem também, ou a mãe, irmãos, né? É muito comum. Pode também ter outras causas, né? Alteração no metabolismo do ácido úrico, né? Pessoa que já teve gota tem grande chance de ter cálculo. E até infecções urinárias. Algumas bactérias produzem substâncias que facilitam a formação de cálculos também, O né? cálculo Essas são as renal, principais causas. sim, o cálculo renal, também conhecido popularmente, né, como pedra nos rins, hã, o cálculo ele pode ficar nos rins muito tempo sem se manifestar, ele pode ser expelido, às vezes, sem se manifestar. Claro que nos casos mais extremos ele causa muita dor, né, mas como é que existe alguma relação entre isso?
Sim, pode ficar. A pessoa pode ter um cálculo renal e nem saber, assim, ser visto também no exame de imagem. Às vezes é um cálculo que é pequeno e quando tá lá dentro do rim, só no rim, assim, geralmente ele não dói, né? Porque ele tá lá quieto. O problema é quando ele se mexe, às vezes ele se desloca, e principalmente quando ele vai para o ureter, que é o canal de saída que leva a urina do rim para a bexiga, né? E quando ele vai para o ureter, geralmente ele tranca ali, e nesse trancar, o rim não consegue eliminar a urina e começa a doer, daí que dá as crises, né? Mas a pessoa pode ter por anos cálculo e nem saber mesmo, né? E como funciona a questão do tratamento, né? Existem casos mais extremos que, inclusive, necessitam de cirurgia. Sim, quando o cálculo é pequeno, tá no ureter, geralmente menor que até 7 milímetros, às vezes até 1 centímetro, mas geralmente até 7 milímetros, ele tem grande chance de sair só com medicação. A gente dá algumas medicações para dilatar o ureter, né, e facilitar a saída do cálculo. Mas se o cálculo é maior que isso, geralmente maior que 1 centímetro, ou se está muito tempo ali trancado no ureter e não sai, né, levando a pessoa várias vezes a um serviço de emergência, aí é preconizado fazer a cirurgia, né? Aí vai depender desde o tamanho da pedra e onde a pedra se encontra, né? Existem vários tipos de tratamento, né? Hoje em dia o tratamento mais feito é o tratamento endoscópico, né? Que é um aparelho com câmera que entra pela uretra, entra na bexiga, sobe no ureter e quebra o cálculo com laser, né? Esse é o tratamento de longe assim mais feito, né? O cálculo é quebrado com laser e é retirado os fragmentos menores daí através daí tudo sem corte, minimamente invasivo, né? E, doutor, questão de prevenção. O que o senhor recomenda? O que é importante? Prevenção, os cálculos geralmente se formam mais em meses quentes, né? Porque a pessoa desidrata mais, daí acaba gerando uma urina mais concentrada. Então, a prevenção, principalmente para quem já teve cálculo, a principal prevenção é ingerir bastante água, ingerir bastante líquido, né? Entre 2 a 3 litros por dia, evitar o excesso de sal, de carnes, né? E aumentar o consumo de frutas cítricas também ajuda, né? Então, essa é a principal, mas a principal prevenção é ingerir bastante água, entre 2 a 3 litros. Isso para as pessoas que já tiveram um cálculo renal, né? Que daí evita que se formem novos cálculos, né? Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação a respeito deste assunto? E as pessoas que tiverem interesse em conversar com o senhor, como é que elas podem proceder? Bom, importante sobre cálculo, sempre que tiver dor, e principalmente se estiver associado à febre, que daí pode ser já um sinal que a pessoa está com uma infecção importante, tem que procurar algum serviço de emergência ou consultório. Para o meu contato, eu atendo na cidade de Feliz, todas as quartas-feiras pela manhã, na clínica Maia, né? O endereço é Rua João Ruschel, 330, sala 401. O telefone é 51 998 17 8181. Tá certo, doutor Leonardo Zanus, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. A Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Com certeza a gente volta a falar sobre outros assuntos que também são muito importantes, né, nessa questão de saúde, e a Rádio Vale Feliz é muito, muito parceira nesse tipo de informação. Agradecemos a disponibilidade, muito obrigado e parabéns pelas atividades realizadas. Obrigado, Arthur. Agradeço a todos os ouvintes também. Um abraço. Ok, então hoje nossa entrevista conversou com o médico urologista Dr. Leonardo Zanus. Vale Feliz FM.